Olá pessoal, como estão? Espero que estejam todos bem, que estejam preparados para a nossa aula de hoje. Eu sou a professora Pamela, professora monitora de Biologia do Polo de Jequié, e hoje nós falaremos aqui nessa aula sobre o conteúdo de respiração celular. Vamos lá? O conteúdo dessa aula, pessoal, vocês podem estar revisando depois no módulo 2, lá do cursinho, tá? Na matéria de Biologia, a partir da página 14, certo? Mas o que é a respiração celular, tá? A respiração celular é um processo de obtenção de energia a partir da glicose, com utilização de oxigênio. Então, aquela glicose, né, que a gente recebe ali no nosso corpo, ela é utilizada para poder obter energia a partir dessa molécula, certo? E esse processo, né, ele vai acontecer nos organismos que são aeróbios. Então, só a fins de revisão, nós sabemos que os organismos vivos, eles podem ser tanto anaeróbios, que significa o quê? Que eles podem sobreviver, eles sobrevivem na ausência de oxigênio, tá? E aí eles podem ser anaeróbios obrigatórios, quando necessariamente eles só vão sobreviver na ausência do oxigênio, ou podem ser anaeróbios facultativos, tá? Que eles podem sobreviver tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Já os organismos aeróbios, tá? Que somos nós, animais, as plantas, eles necessitam de oxigênio, tá? Para poder aí tá realizando esse processo de respiração celular. Enquanto que nos organismos anaeróbios, eles realizam um processo de fermentação, que é um processo contrário à respiração celular. Então, os anaeróbios, eles utilizam a fermentação para estar quebrando, né, as moléculas e obtendo energia, enquanto que os organismos aeróbios, eles necessitam aí do oxigênio e por isso eles realizam o processo de respiração celular, beleza? Então, pessoal, para a gente compreender isso, é importante a gente compreender uma molécula que é extremamente importante, que é a molécula de ATP, certo? Então, a energia que é liberada, né, pela quebra de moléculas, por exemplo, a glicose, né, que tem ali um potencial energético, ela não é prontamente utilizada pela célula. Ela fica armazenada temporariamente em uma molécula denominada ATP, tá? Adenosina trifosfato, tá? Então, é uma molécula que ela é composta por uma adenina, tá? Uma base que é a ribose e 3 grupamentos fosfato. E ela é bastante conhecida, né, como a moeda energética da célula, tá? É onde está armazenada a energia que a gente vai utilizar aí depois em diversos processos celulares. Bem, essa molécula de ATP, ela pode também ser encontrada em sua forma de AMP-ADP, tá? Então, o que significa cada uma dessas moléculas? A molécula de AMP, que é a adenosina monofosfato, é uma molécula, tá? Que tem ali a adenina, a ribose, e ela tem apenas um grupamento fosfato. Quanto mais grupamentos fosfato essa molécula possuir, mais energética ela será. Então, vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo, com essa pilha que a professora colocou aqui embaixo. Então, aqui a gente tem uma molécula de AMP, certinho? Então, essa molécula, ela tem energia, tá, gente? Mas ela tem uma carga mais reduzida quando comparada, por exemplo, à molécula de ATP. Quando essa molécula de AMP, ela recebe um grupamento fosfato, tá? Que é energia, ela se converte em ADP, tá? Que é a forma de adenosina difosfato, que significa que ela tem 2 grupamentos fosfato ligados. Observem que se a gente fizer a analogia aqui com a nossa pilha, ela já fica muito mais carregada em comparação com a molécula de AMP, tá? E quando essa molécula de adenosina, ela recebe mais um fosfato inorgânico, ela se converte, então, na molécula de ATP, tá? Que é uma molécula com muito mais energia em comparação com as demais, certo? Então, pessoal, a respiração celular,
dentro do conteúdo de metabolismo energético, a gente diz que é um processo de degradação, tá? Por quê? Porque a gente vai, né, lá na parte do catabolismo, a gente vai degradar moléculas mais complexas para poder formar energia. E a gente vai degradar o que aqui durante a respiração celular? A glicose, certo? Com o quê? Com a presença de oxigênio, quando na presença de oxigênio, tá, pessoal? E esse processo de respiração celular, ele é dividido em 3 eventos. O primeiro evento é a glicólise, tá? Que é onde a molécula de glicose, ela vai ser quebrada em uma molécula, que a molécula de glicose, ela possui 6 carbonos, se lembram? E ela vai ser quebrada em 2 moléculas menores de 3 carbonos, que é o piruvato. Esse processo de glicólise, ele acontece no citoplasma da célula. Após a formação desse piruvato, ele vai ser convertido em uma molécula chamada acetil-CoA. A gente vai ver isso mais pra frente, tá, pessoal? Só estou dando uma introdução aí para vocês. Esse processo, né, e aí esse acetil-CoA, ele entra em um ciclo que é chamado ciclo de Krebs, tá? Que é um processo que acontece na mitocôndria. Os produtos aí do ciclo de Krebs e também da glicólise, certo? Dentre esses produtos, vão ser formadas coenzimas reduzidas. Essas coenzimas, elas são fundamentais lá na cadeia respiratória que acontece na membrana interna das mitocôndrias para que haja a formação de ATP. E a gente vai ver como que acontece esse processo nessa aula de hoje, certo? Então, vamos lá para a primeira etapa, que é a etapa lá da glicólise. Pessoal, sempre que vê lise, pense em quebra, tá? A gente já comentou isso em algumas outras aulas. Então, glicólise, né, ela tem sua origem do grego, o glix, né, ele quer dizer doce ou açúcar, e o lise, ele quer dizer quebra. Então, é quebra do doce, quebra do açúcar, tá? Então, quebra da molécula de glicose. Esse processo de glicólise, ele não é um processo direto, tá? É um processo que acontece aí durante essa quebra, né, da molécula de glicose até que é uma molécula aqui com 6 carbonos, para ser convertida em 2 moléculas de piruvato, que são moléculas com 3 carbonos, não é um processo direto, tá? É um processo que envolve aí 10 reações que são catalisadas por diferentes enzimas. Mas o que é importante compreender é o saldo energético desse processo, tá? Então, durante a quebra da glicose para formar o piruvato, as moléculas de piruvato, são produzidos aí durante esse processo 4 moléculas de ATP, mais 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas do NAD, tá? No entanto, são consumidos aí durante esse processo 2 ATPs, certo? Então, por isso que a gente diz que o saldo energético da glicólise são de 2 ATPs, porque ela produz 4, mas ela meio que paga, literalmente ela faz um pagamento, porque ela consumiu 2. Então, a gente desconta esses 2 aí, tá? Então, o saldo seria de 2 ATPs, 2 piruvatos e 2 moléculas de NADH. Certo? Essa é a primeira etapa aí do processo de respiração celular, onde vai haver a quebra aí, né, dessa glicose para formar o piruvato. E esse processo, sabe, tem um ator aí super importante nesse processo, tá? Que é a mitocôndria. É bastante importante vocês entenderem a estrutura da mitocôndria para poder compreender a localização aí desses processos, tá bom? Então, a mitocôndria, essa organela, tá? Que ela possui 2 membranas, possui uma membrana externa, essa daqui, uma membrana interna, o espaço intermembrana, que fica entre a membrana externa e entre a membrana interna. Essa região aqui, ó, de dentro, é chamada de matriz mitocondrial. É uma organela interessante porque ela possui DNA próprio, ela possui ribossomos, tá? E o que eu quero que vocês observem aqui é essa parte aqui, essas vilosidades que ficam aqui dentro da mitocôndria, na membrana interna, que são chamadas também de cristas mitocondriais. São chamadas assim justamente pela semelhança dela aqui, ó, com as cristas de um galo, tá? Então, por isso que são chamadas de cristas mitocondriais. E é aqui nas cristas mitocondriais que ocorre, por exemplo,
a terceira etapa do processo, né, da respiração celular, que é a cadeia respiratória, tá? Onde aqui a gente tem a ATP sintetase, que vai atuar com uma função importantíssima que a gente vai ver aí pra frente, tá? Então, o primeiro processo, a primeira etapa, que é a glicólise, ela acontece no citoplasma das células, tá? Depois que forma o piruvato, esse piruvato, ele vai entrar lá pra mitocôndria, tá? E na região da matriz, tá? Essa região aqui da matriz é que vai haver o processo, a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, certo? E a terceira etapa vai acontecer na membrana interna, lá nas cristas mitocondriais que a gente acabou de ver aí na imagem. Bem, então, pessoal, na glicólise, a gente viu que a molécula de glicose, ela vai ser quebrada para formar o piruvato, certo? Duas moléculas de piruvato. Esse piruvato, ele entra na mitocôndria e ele é convertido em acetil-CoA. Perdão, deixa eu voltar aqui. Em acetil-CoA. Esse acetil-CoA, tá? Ele entra, então, lá na mitocôndria, e esse acetil-CoA, ele entra para o ciclo de Krebs. Então, o piruvato, ele sofre um processo de descarboxilação, onde ele perde um carbono e ele também é ligado a uma molécula de coenzima A, tá? E durante esse processo, há a formação também de NADH, tá? Importantíssimo. E forma, então-se a molécula de acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele é, então, destinado para o ciclo de Krebs, como vocês podem ver aí na figura. E o ciclo de Krebs, né? O Krebs é ciclo de Krebs porque Krebs foi o cara, tá? Que descobriu aí esse ciclo, né? E aí esse acetil-CoA, o que é importante vocês terem em mente é que esse acetil-CoA, ele vai entrar em um processo cíclico em que ele vai ser convertido em diferentes compostos, tá? Ele se une com o oxalacetato e forma, por exemplo, o citrato, ou também chamado de ácido cítrico. E é por isso que esse ciclo, além de ser chamado de ciclo de Krebs, ele também pode ser conhecido como ciclo do ácido cítrico. Esse ácido cítrico, o citrato, ele vai passar aí por diversas etapas e durante esses processos, o que é importante a gente observar aqui? É importante observar que vai ter a liberação de CO2 e vai ter a liberação, além de uma molécula de GTP, que equivale a uma molécula de ATP, vai ter também a liberação, ó, de NADH, vai ter a liberação de FADH2, que são coenzimas reduzidas que vão ser importantes lá na cadeia respiratória para poder levar aí a produção de energia, tá? Então, o que que acontece? Se a gente formou dois piruvatos, porque a gente quebrou a glicose em duas moléculas de piruvato, vocês concordam comigo, então, que eu terei duas moléculas de acetil-CoA entrando aqui nesse ciclo, e não apenas uma, como está mostrado aqui didaticamente? Então, o que eu tiver aqui de saldo, eu vou ter que multiplicar por 2, porque eu tenho duas moléculas de acetil-CoA, tá? Então, em resumo, esse processo, lembre-se que ele acontece lá na matriz mitocondrial, certo? Então, em resumo de tudo que a gente já viu até aqui, então a gente teve a glicose, que passou por um processo, né, do processo de glicólise, a quebra dessa molécula, formando duas moléculas de piruvato, e esse piruvato, ele vai ser convertido em acetil-CoA, e ele vai passar duas vezes aí pelo ciclo de Krebs, tá vendo aqui, ó, primeira passagem, segunda passagem. Durante a primeira passagem, tem a formação o quê? De um ATP, 3 moléculas de NADH, tem liberação de H+, e de um FADH2. Mas esse processo, lembre-se que são dois acetil-CoAs, então ele acontece em duas passagens. Então, o saldo, né, total aí do ciclo de Krebs são de 2 ATPs, 6 moléculas de NADH, H+, e 2 moléculas de FADH2. E isso vai para onde agora? Esses produtos vão lá para a cadeia respiratória. Então, de maneira, né, mais resumida, o que que acontece, pessoal? Os produtos lá, né, de degradação, por exemplo, a glicose, ela vai ser convertida em quê? Em piruvato, né? Isso que a gente viu. Esse piruvato, ele vai ser convertido
convertido em acetil-CoA. O acetil-CoA, ele passa pelo ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Durante esse processo, há formação de coenzimas reduzidas e também liberação de elétrons, que são encaminhados para a cadeia respiratória, a cadeia transportadora de elétrons, onde a gente vai ter a redução do oxigênio à água e também a formação do ATP, tá bom? Então, sempre que vocês verem aqui, ó, essa forma com esse maisinho, o NAD e o FAD, quer dizer que essas moléculas, elas estão na sua forma oxidada, ou seja, elas estão ali com a capacidade de captar elétrons, de captar H+, certo? E aí elas ficam ali, se tornam, quando elas aceitam, né, esses elétrons, elas ficam ali na sua forma reduzida de NADH e FADH e de FADH, certo? Então, vamos entender agora esse terceiro processo, que é a cadeia respiratória. Então, lá naquelas cristas mitocondriais, certo? Se a gente pegar um pedacinho daquela membrana interna ali das cristas mitocondriais, a gente dá um zoom, como a gente pode ver aqui, ó, na figurinha, aqui na figura, e a gente dá um zoom nessa membrana, a gente encontra a cadeia de transporte de elétrons, e ela é dividida em complexos. O complexo 1, tá? São complexos proteicos que ficam ali naquela membrana. Complexo 1, complexo 2, o complexo 3, complexo 4 e a ATP sintetase, que é uma enzima fundamental para o processo de formação de ATP. Então, pessoal, o que acontece? Aquelas moléculas, tá, reduzidas, coenzimas reduzidas que foram liberadas durante os processos de glicólise, durante o processo do ciclo de Krebs, eles vão ser encaminhados aqui para a cadeia de transporte de elétrons, tá? Então, o NAD, tá? O NADH, ele doa elétrons, tá? Aqui para o complexo 1 da cadeia de transporte de elétrons. Esses elétrons, eles são transferidos aqui para coenzimas, para proteínas, carregadoras, que os transportam aqui para o complexo 3, tá bom? Além disso, o FADH2, ele doa os seus elétrons aqui para o complexo 2, tá bom? E aí, ele doa novamente para moléculas carreadoras que transportam esses elétrons aqui também para o complexo 3. Os elétrons que estão aqui no complexo 3, eles são escoados para o complexo 4, tá? Transportados aqui a partir do citocromo C para o complexo 4. E no complexo 4, eles são importantes para que o oxigênio, aquele mesmo, lembra que eu falei que a respiração celular ela acontece nos organismos aeróbios, que precisam de oxigênio? Justamente por isso. Então, quando chega aqui nesse momento, o oxigênio, ele é reduzido e há a formação de água, tá? Então, esse oxigênio é justamente o oxigênio que veio lá da respiração. Além disso, pessoal, durante essa passagem, há bombeamento de prótons aqui para esse espaço intermembrana, tá? E aí, essa mudança, essa alteração desse gradiente eletroquímico faz com que se gere uma força protomotriz. E essa força é importante para fazer a ATP sintetase funcionar. Eu digo que a ATP sintetase ela é como se fosse um motorzinho, tá? Que ele fica ali girando. E qual é a força que faz ele girar? É essa força protomotriz aqui, que é formada no espaço intermembrana. E ele faz com que a ATP sintase, ela gire, tá? E quando ela gira, tá? Ela leva à fosforilação do ADP, tá vendo aqui, ó? Lembra que eu falei lá que a molécula de ADP, quando ela recebe fosfato, ela forma o ATP. E é dessa forma que é formado o ATP a partir lá daquela glicose, tá? Que a gente recebeu naquela primeira etapa no processo de glicólise, certinho? Então, esse gradiente que fica aqui, ó, a diferença entre esse gradiente faz com que os prótons
sejam escoados aqui para a matriz e façam essa ATP sintetase funcionar. E quando ela funciona, no seu estado funcionante, ela leva à formação do ATP. Então, pessoal, qual é o balanço energético total do processo de respiração celular? Então, o rendimento do par de elétrons do NADH é de 2,5 ATPs. No entanto, algumas referências, alguns livros, eles arredondam esse valor para equivalente a 3 ATPs. O rendimento do par de elétrons do FADH2 é de 1,5 ATP, mas algumas referências, alguns livros, eles arredondam esse valor para 2 ATPs, para facilitar o cálculo. Então, se a gente analisar as etapas, né, que houve a formação dessas moléculas, para que lá na mitocôndria leve a formação do ATP, a gente pode resolver, fazer alguns cálculos para identificar o saldo total de ATP que vem aí desses processos. Então, durante a glicólise, a gente viu que há a formação, lembre-se, glicólise, a quebra da glicose para formar moléculas de piruvato. Então, houve a formação de 2 ATPs e 2 NADHs. Se cada ATP, ele equivaler aí, se cada NADH, ele equivaler a 2,5 ATPs, né? Se a gente multiplicar 2,5 por 2, nós teremos um saldo de 5 ATPs. Se ele equivaler a 3, essa conta, né, resolvida aí, ela vai levar à formação de 6 ATPs. Lembre-se que eu falei que depois esse piruvato ele é descarboxilado para formar acetil-CoA e durante aquele processo há a formação de um NADH? Então, esse NADH, tá? Então, lembre-se que eu tenho 2 piruvatos, por isso que aqui é vezes 2, então eu tenho a formação de 2 NADHs durante a descarboxilação. Então, se eu utilizar a referência de 2,5, eu multiplico aqui, ó, 2,5 por 2 e vai dar um total de 5 ATPs. Se eu multiplicar por 3, vai dar 6 ATPs. Lá no ciclo de Krebs, como saldo, eu tenho 3 NADH, 1 FADH2 e tenho também um GDP, né, que equivale a um ATP. Só que lembre-se que eu tive a entrada lá no ciclo de Krebs de 2 acetil-CoA, porque eu tive formação de 2 moléculas de piruvato. Então, esse valor, ele é dobrado, tá? Então, vezes 2. E aí, eu tenho, então, 6 NADHs, 2 FADH2 e 2 moléculas de ATP. Quando você faz essa conta, você multiplica o 6 por 2,5, vai dar 15 ATPs. 2 FADH2 vezes 1,5, tá? Que é o que o FADH2 ele equivale, ele vai levar à produção de 3 ATPs. E 2 ATPs já foram gerados do processo. Se a gente mudar esse cálculo para essa outra referência, tá? Eu vou ter 18 ATPs, 4 ATPs e 2 ATPs. Quando você faz o somatório desses cálculos, então o total é de 32 ATPs, se você considerar que o NADH ele equivale a 2,5 ATP e o FADH2 1,5 ATP, e 38 ATPs quando você considera 3 e 2 ATPs para FADH e FADH2, respectivamente, certo? Então, é correto vocês encontrarem tanto 32 ATPs quanto 38 ATPs. Isso vai depender da referência lá que a pessoa está fazendo, se ela está arredondando esse valor ou não, para poder facilitar os cálculos. Então, pessoal, vamos lá ler uma questãozinha que caiu no vestibular da UESB, se não me engano, de 2014, tá bom? A imagem ao lado, né, ilustra a produção de ATP em um ambiente membranoso no interior de uma determinada organela. Deixa eu só. Organela presente em células eucarióticas. A respeito desse processo metabólico ilustrado, é correto afirmar. Letra A. Representa a etapa da glicólise, conjunto de reações essenciais ao processo da respiração celular. Letra B. É um processo gerador de um gradiente de prótons no espaço intermembranoso para posterior ativação da enzima ATP sintetase, responsável por intensa fosforilação oxidativa. C. A energia luminosa captada pela clorofila presente no estroma dos cloroplastos é utilizada para acumular prótons no espaço intermembranoso através do consumo de moléculas de ATP. Ou letra D. Os polissomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático
encadeiam aminoácidos na formação de novas moléculas de proteínas a serem exportadas pelo complexo Golgiense. Ou letra E, as enzimas hidrolíticas presentes no interior dos lisossomos irão se unir ao material englobado do fagossomo com intenso deslocamento de moléculas de ATP. Então, se a gente pegar aqui essa imagem e observar, pessoal, ó, membrana externa, membrana interna, o que é isso aqui? A mitocôndria, certo? O que acontece lá na mitocôndria que a gente acabou de ver? Acontece a cadeia transportadora de elétrons para levar a formação de ATP. Então, visualize aqui na imagem, ó, os prótons. Aqui a gente tem a ATP sintetase, tá? Fosforilando o ADP e formando ATP. A gente tem aqui, ó, os complexos, certo? Então, esse processo, a alternativa que corresponde a esse processo é a alternativa B. É um processo gerador de um gradiente de prótons no espaço intermembranoso para poder ativar a ATP sintetase, né? Que é responsável pelo processo de fosforilação oxidativa. Se fosforila a molécula de ADP para formar ATP, certinho? Então, pessoal, hoje assim eu finalizo a nossa aula e deixo para vocês essa mensagem, que no fim tudo dá certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Então, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!